Estamos de volta com o nosso conteúdo de camarão marinho, tá? Vamos agora para a parte 3. Vamos dar continuidade. Nós já vimos a questão das diferenças aí de estágios larvais do camarão e iniciamos inclusive um papo sobre qualidade da pós-larva, tá? Então, como nós faremos a avaliação da qualidade das pós-larvas vindas do laboratório? Primeiro, importância. Uma larva boa, pessoal, tende a termos um cultivo bom. Não tem como, a partir de uma semente de má qualidade, eu ter um cultivo de boa qualidade. Então, todo o seu cultivo vai começar onde? Na aquisição da sua pós-larva, tá? Então, para isso, a presença do técnico ou do engenheiro de pesca lá no momento da aquisição é fundamental para você, observar o que você está comprando. Quando você vai comprar um sapato, você pega o sapato, calça o sapato, anda com ele, vê se está macio, se não está, não é? Quando você vai comprar um carro, você faz um test drive para saber se o carro é ideal para você. E quando você vai comprar uma pós-larva, você tem também que fazer uma inspeção de qualidade. Dependendo da sua intensidade de cultivo que você vai fazer, o custo com pós-larva muitas vezes chega até 14% do seu custo de produção. Então, é uma unidade de custo muito grande que, inclusive, se não for de boa qualidade, pode levar o seu cultivo para o brejo, ok? Então, nós vamos ver, pessoal, que nós temos eu vou sugerir um pequeno protocolo de avaliação de qualidade de pós-larvas, tá? Primeira coisa, você deve tentar selecionar um laboratório mais perto da fazenda possível. Para quê? Para que o tempo de deslocamento seja o menor possível aí para a sua fazenda. Tá? A duração do transporte é recomendado que não passe de 24 horas. Mas, se necessário for um transporte longo, se fazendo diminuição de densidade, fazendo a alimentação correta do animal e fornecendo oxigênio dissolvido, não há problema algum. E nós teremos que fazer algumas observações, como nós veremos a seguir. Dentre as observações, pessoal, que nós vamos fazer no laboratório, primeira coisa, você vai chegar no laboratório, vai dar uma caminhada entre os tanques, vai ver, pedir para ver de onde vai vir a sua pós-larva, qual é o tanque que vai vir a pós-larva, que você vai fazer a sua aquisição, e você vai conversar. Converse com a pessoa que está lá, o funcionário do laboratório, aquele cara que está raçoando, aquele cara que faz a limpeza, troca uma ideia com ele. Pergunte se foram utilizados produtos químicos durante a larvicultura. Mas quando eu falo em produtos químicos, são produtos específicos, por exemplo, um algicida, para matar uma alga filamentosa, por exemplo, que venha a ter ocorrido durante o seu cultivo. Não é normal você utilizar um algicida durante uma larvicultura, tá? Pergunte se ocorreram doenças durante a larvicultura. Faça avaliação do tamanho da sua pós-larva. A pós-larva 10, que é mais ou menos um padrão que o pessoal tem de aquisição, deve apresentar comprimento aí de 6 a 10 milímetros. Então, pega uma amostra do seu tanque, leve ao microscópio, dê uma olhada no tamanho da pós-larva, se ela está condizente aí da idade com o tamanho que ela tem apresentado. Tá? O tempo de duração da larvicultura, isso é um fator muito relativo, depende da temperatura da água, de um estado para outro, às vezes dá uma variaçãozinha, mas em termos gerais, no inverno não deve ser de 25 dias, que é um período que tem um tempo um pouco mais frio, apesar de que se trabalha com a questão das estufas, com caldeiras para aquecer a água. E no verão esse tempo ele não deve exceder 20 dias para se atingir do que? Pós-larva 10. Tá? Uma outra informação importante a se obter do seu tanque, que você está comprando a pós-larva, é a sobrevivência final. Tá? Essa sobrevivência final do tanque é interessante que seja acima de 60%. Por quê? Porque se a sobrevivência for muito baixa, sinal que algum problema ocorreu durante o seu cultivo. E você não quer comprar uma larva que passou por algum tipo de privação, por algum tipo de estresse. Tá? Então converse com a pessoa lá do laboratório. Principalmente eu gosto de conversar com o arraçoador, o cara que coloca a ração, porque é o cara que está ali, todo dia, trocando ideia com a pós-larva, vendo se ela está comendo ou não. Então pergunta, rapaz, foi colocado quanto aí no tanque? Ah, aqui nós colocamos aí 3 milhões de pós-larva. Vou tirar quanto aí, a expectativa? Não, desse tanque aqui só vai sair 1,5 milhão, então você já faz uma conta rápida. Poxa, só tenho 50%. Não é um resultado interessante. Mas, se o rapaz já disse, não, coloquei 3 milhões, nós vamos tirar aí 2 milhões e 500 mil pós-larva,
Então já é um resultado bacana e é um ponto positivo para você fazer a aquisição da sua pós-larva. Pigmentação da pele do animal, da carapaça do animal, é extremamente importante. Você vai pegar uma amostra de pós-larva e vai dar uma olhada nas brancas para saber a idade do animal. Vai olhar o comprimento do animal, mas também já vai fazer algumas outras observações acessórias, como a coloração do abdômen do animal. Aqui nós vemos uma pós-larva, tá, com um abdômen translúcido, uma certa pigmentação aqui perto dos pleópodos. Essa pigmentaçãozinha também é saudável, mas a partir daqui você começa a ver um animal com a coloração já anormal. A musculatura já não é mais translúcida, ela começa a ter o quê? Um certo escurecimento. Aqui você tem um grande escurecimento do abdômen do animal. Então, um animal desse daqui, ele já não é aconselhado para fazer aquisição. Por quê? Se ele está ruim no laboratório, imagine quando chegar na sua fazenda, que é uma situação um pouco mais adversa. Vai passar pelo estresse de contagem, pelo estresse de deslocamento, estresse de chegar numa água diferente da que ele está. Então a possibilidade de morte é muito elevada. Pegue outro tanque. Continuando nossas observações, pessoal. A taxa final de sobrevivência do tanque, como nós já falamos, é interessante que seja acima de 60%. Nós temos que presenças de cromatóforos nos urópodos, tá? E os cromatóforos do animal, eles devem ser bem definidos e sem expansão. O que são os cromatóforos? Os cromatóforos, pessoal, são esses pontinhos aqui que nós estamos observando no camarão. Aqui não é uma pós-larva, é um camarão já um juvenil, né? Então você observa que ele tem uma musculatura toda translúcida, mas quando você dá uma aproximada aqui para observar melhor, ele é cheio de pontinhos. Então muitas vezes quando você pega um camarão na mão, ele está o quê? Transparente, translúcido. E com o passar do tempo você começa a perceber que ele fica acinzentado, mais escuro. O que é isso? É a expansão dos cromatóforos. Tá? Então quando o animal entra em estágio de estresse, a primeira coisa que ele faz é expandir seus cromatóforos. Então observe a sua pós-larva se os cromatóforos são bem definidos e sem expansão. Agora olhe rápido, porque se você deixar muito tempo ela no microscópio, invariavelmente ela vai expandir os cromatóforos, vai te passar uma falsa impressão de estresse. Tá? O sistema branquial ele deve estar completo e íntegro. Tá? Quando eu digo íntegro, é porque em alguns momentos você pode ter algumas fissuras nas brancas do animal, e isso pode ser inclusive talvez causado por excesso de amônia na água, fazendo fusão das lamelas branquiais. Então dê uma olhada na branca do animal, vê se ela está toda inteirinha, se não tem lamelas fissuradas, tá? E já aproveite para ver se não tem organismos epibiontes ali na região das brancas do animal. O alimento, pessoal, ele deve ser presente no trato digestório do camarão. E melhor ainda, se você, ao fazer sua observação da sua pós-larva, dentro de um becker, com certa quantidade de água, se ela estiver apresentando um filetinho de fezes no final dela. As fezes vão indicar que o animal, além de estar bem alimentado, porque está com o trato preenchido, ele está excretando, tá certo? Sinal que tem alimento suficiente no tanque, que você vai adquirir sua pós-larva. O animal ele deve ter hábitos bentônicos, ou seja, ele vai nadar contra uma correnteza que você fizer no seu becker, mas depois que essa correnteza diminuir, ele vai descer, descer, descer e vai ficar ali no fundo do becker ou do recipiente utilizado para observação. Tá? Um outro fator muito importante é a ausência de organismos epibiontes aderidos à superfície do camarão. Tá? Existe um termo técnico chamado de fouling, que significa o quê? Adesão de partículas estranhas, tanto na carapaça quanto dentro da brânquia do camarão. Nós vemos aqui os apêndices, aqui, os pleópodos de um camarão impregnado, com impregnação moderada de fouling aqui nos pleópodos. Aqui nós já vemos um fouling bem intenso nos pleópodos, tá certo? E nessa imagem nós temos um caso extremo de uma zoé colonizada por protozoário. Isso aqui tudo é protozoário, tá? A cineta aderida ao corpo do animal. Isso causa um estresse tremendo ao animal e ele pode inclusive vir a morrer por conta do estresse, tá certo? Então, um animal desse, de forma alguma, ele deve ser adquirido. Continuando com as nossas observações, nós temos que a musculatura ela tem que ser transparente,
A relação intestino-músculo no sexto somito abdominal deve ser de 1:4. Então, se você pegar aqui o camarão, tá certo? Fizer um corte aqui no último segmento, você tiver aqui o intestinozinho aqui, ó, finalzinho do intestino, ele deve ter 1/4 de espessura. Os outros 3/4 é o que? É a carapaça, tá certo? Ausência ou baixa incidência de erosões externas. Lembrando que esse camarão ele tem duas estruturas rígidas, o telso e o rosto. Então, se você tiver um adensamento extremamente alto no seu tanque, excesso de matéria orgânica, esses animais podem começar a colidir um com o outro, um vai furar o outro e ali você vai ter o que? Uma erosão, muitas vezes o desenvolvimento de uma melanose, tá? E isso não é indicado aí, não é um sinal positivo para o seu tanque de cultivo aí do laboratório. Nós temos que ter também a musculatura abdominal transparente e limpa e bem junta ao exoesqueleto. Se você observar uma pós-larva que ela está com a musculatura, apesar de lisa, frouxa no esqueleto, fique de orelha em pé. Pode ser inclusive enfermidade. É como se você tivesse uma pessoa que está usando o paletó de alguém que era muito maior. Fica aquele negócio solto, né? Então, muitas vezes pode ser inclusive enfermidade viral aí, que causa esse tipo de situação, tá? A musculatura espaçada no exoesqueleto pode indicar a ocorrência de doenças ou até mesmo problemas nutricionais. E nós devemos observar também, pessoal, o hepatopâncreas. É aquela glândula que nós falamos aí, que está localizada no cefalotórax do camarão. Ela deve ter um elevado teor de lipídio, tá certo? Nós observamos aqui um hepatopâncreas bem amarelo, tá? Aqui para a gente entender, para cá é a cauda do camarão, para cá é a cabeça. Então nós temos aqui o hepatopâncreas, com a coloração bem amarelada. Lembrando que é muito comum, pessoal, nas larviculturas, fazer o uso de um produto que é o flake negro. E esse flake negro, muitas vezes, ele vai conferir uma coloração bem escura ao hepatopâncreas. Então, alguns laboratórios, quando vão fazer a expedição, você vai observar que a cabecinha do camarão ali, o cefalotórax, ele está pretinho, a parte do hepatopâncreas. Não estranhe, isso é normal, ok? Outros podem estar bem mais avermelhados pelo uso de algumas rações específicas, antiestressantes, que são utilizados aí, às vezes, no final da larvicultura, próximo da expedição do camarão. Um outro teste que você tem que fazer, tá? Na verdade, faz parte do seu protocolo de avaliação da qualidade da pós-larva, é o teste de estresse, tá? Esse teste de estresse ele pode ser de dois tipos, salino ou de temperatura. Você vai submeter essa sua pós-larva a uma situação estressante e vai ver se ela tem condição de superar esse estresse, tá? Como é que nós fazemos? Pega um becker, pega uma amostra de 100 pós-larvas lá do tanque que você vai fazer a aquisição. Por isso que é importante você chegar bem antes do horário marcado para a expedição, para você poder fazer esses testes com calma, tá? E aí você vai escolher se pega o de temperatura ou de salinidade. Você vai fazer o teste que for mais conveniente para você lá no laboratório. Se você tiver um saquinho com gelo para conseguir diminuir a temperatura da água, faz o salino. Se não tiver, você vai fazer o que? Redução de salinidade e testar o animal. E eu vou fazer um parênteses mais tarde com relação ao teste salino. Então, com a temperatura, o que é que você faz? Você pega o animal a uma temperatura ambiente, 24 graus Celsius, e reduz a temperatura bruscamente, por exemplo, para 5 graus. Jogou o camarão lá dentro, tá? Mesma salinidade que ele estava. Aguarda 1 hora, retira esses animais dessa água que está a 5 graus Celsius, retorna a temperatura inicial e aguarda mais meia hora. Passadas meia hora, você vai fazer a contagem e vai ver quantas larvas morreram, tá? Se nós colocamos 100 pós-larvas e morreram 10, nós tivemos quanto? 90% de sobrevivência. O recomendado, pessoal, é que nós tenhamos aí pelo menos 75% de sobrevivência em ambos os testes, tanto de temperatura quanto de salinidade. O teste salino, eu vou pegar meu animal também, coloco lá do tanque que eu estou fazendo a aquisição, certo? Vou as 100 pós-larvas, vou reduzir bruscamente a salinidade para zero, vou pegar ali uma água de poço, tá? Não pegue a água do sistema de abastecimento, que muitas vezes tem cloro, pegue da água do poço
e coloca suas pós-larvas nessa água. Aguarda 1 hora, retorna a salinidade inicial, aguarda mais meia hora e faz a contagem. Novamente, a sobrevivência tem que dar acima de 75%. Professor, eu posso fazer os 2 testes ao mesmo tempo? Não, não é recomendado. Escolha um teste ou outro, os 2 vão te dar já um indicativo bacana se sua pós-larva tem condição de enfrentar alguns estresses. Detalhe, pessoal, o teste salino, se você está comprando uma larva para águas de baixa salinidade, a tua pós-larva já vai estar na salinidade baixa, 5, 4, 3, às vezes até 2 partes, que é muitas vezes o mínimo que o laboratório desce. Então eu não tenho como fazer o teste salino. E aí eu vou optar por quem? Pelo meu teste de estresse com relação à temperatura. Ok? Continuando aí a questão da avaliação da qualidade das pós-larvas, pessoal, nós temos que verificar a questão do transporte. Tá? O técnico ou engenheiro de pesca que estará presente lá, ele é bom que acompanhe toda a questão de embalagem, de contagem e embalagem das pós-larvas. Primeiro, verificar todo o processo de embalagem. O oxigênio dissolvido na água tem que ser superior a 5 mg por litro. Tá? Então, você pode optar pelo transporte em sacos ou por caixas de transporte. No transporte em saco, nós vamos utilizar, de repente, 1/3 do volume do saco de água e os outros 2/3 com oxigênio puro. Não é ar comprimido, é oxigênio puro, semelhante ao que nós vimos lá com o peixe. E aí, com o balanço do transporte, o oxigênio vai sendo incorporado à água. Tá? Se for realizado um transporte muito longo, tá? Digamos aí mais de 12 horas, deve-se utilizar carvão ativado nas embalagens, uma dosagem aí de 5 gramas por embalagem. Esse carvão ativado ele vai ajudar no controle, principalmente da amônia. Tá? A água do transporte ela deve ter salinidade e pH igual ou próximo ao da água da fazenda. Então você, quando encomendou sua pós-larva, já disse, olha, minha salinidade atualmente é, por exemplo, 10 partes por mil. Meu pH está em torno de 8. O laboratório ele vai conseguir colocar salinidade na salinidade semelhante à da sua fazenda, mas muitas vezes o pH, essa aclimatação você tem que fazer lá quando você chegar na sua fazenda. Tá? Os sacos de transporte, pessoal, eles devem ser alojados em caixas térmicas para evitar variações de temperatura no transporte. Tá? Se o transporte for muito curto, 1 hora, 2 horas, muitas vezes não se utiliza a caixa térmica. Mas com transportes mais longos e fazendo uso do saco, certamente é bom que se utilize a caixa térmica. A temperatura da água no transporte, pessoal, vai variar, tá? De 24 até talvez 20 graus Celsius. Tá? Então, quanto mais longa for a viagem, menor é a temperatura da água de transporte das nossas pós-larvas. Então, com viagens até 4 horas, se trabalha com 24 graus Celsius. Viagens mais longas, até 12 horas, já se trabalha com 22 graus Celsius, 12 horas de viagem. E viagens superiores a 12 horas, já se trabalha com temperatura de 20 graus Celsius. Essa questão da temperatura ela é importante porque quanto menor a temperatura, nós vamos diminuir o metabolismo animal e vamos diminuir também o estresse gerado por esses animais. Tá? A redução da temperatura ela não deve ser brusca. Imagine que você tem sua água lá no seu tanque de cultivo que está a 24 graus Celsius. E eu vou ter uma viagem longa. E eu vou simplesmente pegar essa minha pós-larva e colocar em 20 graus Celsius? Não, não vou. Tá? Vou alojar essas minhas pós-larvas dentro do meu caminhão de transporte, como nós temos aqui, por exemplo. Tá? E gradativamente nós vamos reduzindo a temperatura da água desses tanques de transporte, dessas caixas de transporte. E como é que nós reduzimos essa temperatura? Sacos de gelo. Eu não posso colocar o gelo dentro da água, porque o gelo vai derreter e aí eu vou ter uma alteração da salinidade da água de transporte. Ok? A densidade, pessoal, de estocagem vai variar de 800 a 1.500 pós-larvas por litro, também dependendo da distância. Já eu mostro para vocês uma tabelinha que faz uma relação tempo de viagem e densidade que deve ser utilizado. Tá? O animal, durante o transporte, ele tem que ter alimento. Você, quando vai pegar um avião, você fica só esperando a aeromoça passar,
se vir um saquinho de amendoim, se der um sanduíchezinho melhor, não é isso? A pós-larva também está com fome, ela está viajando. E se não for fornecido o alimento, pode ocasionar canibalismo durante o seu transporte. Para evitar o canibalismo, pessoal, nós vamos ofertar durante o transporte náuplio de artêmia. Então, a quantidade de artêmia por litro vai variar de 25 a 80 náuplios por litro, tá? Independentemente se for caixa ou se for saco de transporte, tá? O planejamento, pessoal, e a pontualidade da viagem é extremamente importante. Então, você já sabe mais ou menos quanto tempo demora do laboratório para a sua fazenda. Então, programe sempre para que o caminhão ele chegue na sua fazenda quando? Nas primeiras horas da manhã. Por quê? A temperatura ainda vai estar mais amena. Nunca faça um povoamento 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde. Por quê? Vai estar muito quente, a pós-larva vai sentir bastante. Muitas vezes o tempo de aclimatação vai ser muito longo. Então dê preferência pelo povoamento, preferencialmente quando? No início da manhã, ou se não tiver jeito, faça no final da tarde. Mas nunca faça entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde, ok? Nós temos aqui para finalizar, pessoal, uma sugestão, tá? De tempo de transporte, saco plástico, a densidade pós-larva por litro e a quantidade de náuplios por litro, tá? Então, conforme o tempo aumenta, diminui-se a densidade de estocagem e aumenta-se a quantidade, tá, de náuplio por litro, tá certo? Já em caixas de transporte, nós acabamos tendo uma densidade um pouco maior pela questão de melhor aeração da água, manutenção da temperatura, porque as caixas elas são isoladas termicamente, tá certo? Então, da mesma forma, quanto mais longa for a viagem, menor a densidade de estocagem e maior a quantidade de náuplios, tá bom? Pessoal, é isso, tá certo? Eu sei que foi rápido, é muita coisa para a gente ver, é muito conteúdo, mas eu espero que vocês tenham gostado da disciplina de reprodução e larvicultura, tá? E espero que estejam gostando do curso como um todo. E nós ainda nos veremos mais na frente, quando nós formos ter um módulo de maricultura, tá bom? Um abraço, bom curso a todos e até a próxima aula.